Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pelo Departamento de Fisiologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, departamento que eu já estive muitas vezes aqui colaborando, principalmente com o laboratório da professora Adriane Beló. Já fizemos bons trabalhos em conjunto, temos uma boa relação de muitos anos, então, na verdade, é sempre um prazer voltar a estar aqui com vocês, não de maneira presencial, mas de maneira remota, em função do momento que nós vivemos agora da pandemia da Covid. E é exatamente sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês, nesses 45, 50 minutos, e focando, na verdade, o tema Covid e o coração. Tá? Muito bem. Tudo começou em dezembro, foi em dezembro de 2019, então 2019, nessa cidade, nessa linda cidade da China, Wuhan, uma cidade industrial de mais ou menos 11 milhões de habitantes, na China tudo é grande, que em dezembro de 2019 a prefeitura local foi notificada de ocorrência de vários casos de pneumonia aguda grave, síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome, na verdade, que existe em vários tipos de doenças respiratórias. O vírus da gripe, os vírus da influenza, por exemplo, em uma certa proporção de casos, eles evoluem para síndrome aguda respiratória grave também. E outros tipos de viroses pulmonares também evoluem para essa síndrome. O que chamou atenção, então, sempre o alerta epidemiológico. Então, no hospital da municipalidade de Wuhan, foram notificados, num curto intervalo de tempo, 8 casos de síndrome aguda respiratória grave, todas de pessoas que vinham mais ou menos de uma mesma região. E quase todas essas 8, ou as 8, tinham tido alguma relação com o mercado de animais, o mercado de Wuhan, um dos mercados de Wuhan, e nesse mercado existe uma compra e venda de animais silvestres, e um desses animais silvestres, o roedor, é um portador desses vírus da família Coronidae, é uma família de vírus. Então, veja, isso chamou atenção, o alerta epidemiológico. Olha, síndrome aguda respiratória grave ocorre sempre, agora nós temos 8 casos e todos provenientes de uma mesma região. Então, isso é um caso diferente. Esses casos, na verdade, foram crescendo rapidamente, eles foram sendo notificados, começaram a aparecer na China e fora da China. Aqui vocês têm a curva de crescimento de casos na China e de fora da China. Eles chamam na China sempre mainland, que é a China continental, mas também tem as ilhas como Formosa, que pertence à China. E em 31 de janeiro foi decretada emergência mundial pelo OMS, com a descrição de um novo tipo, uma nova síndrome respiratória aguda grave, causada por um novo coronavírus. Novo coronavírus por quê? A família Coronaviridae, ela é conhecida de muito tempo, ela tem 7 tipos de vírus, e no início desse século, 2002, 2003, teve na China uma pequena epidemia do coronavírus 1. Por isso que esse novo coronavírus, chamado novo, porque foi outro que foi identificado, produzindo doença respiratória aguda grave em humanos, veio se chamar oficialmente como SARS-CoV-2. A epidemia se espalhou rapidamente pelo mundo, também no Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos, no final de fevereiro, início de março, na verdade, as primeiras notificações. À esquerda vocês veem aqui o crescimento vertiginoso do número de casos, mais embaixo aqui o número de mortes, e vocês têm aqui outros tipos de casos de SARS, de síndrome aguda respiratória grave, nas quais não se identificou a presença do SARS-CoV-2. Isso, na verdade, pode ter sido produzido por outros tipos de vírus respiratórios, como influenza A, B, etc., mas também pode ser que a janela de diagnóstico já tinha terminado e ficou como uma síndrome aguda respiratória grave não decorrente
da Covid-19. No Brasil, na verdade, os casos apareceram inicialmente em São Paulo, mas a gente diz, o Brasil como um país muito grande, na verdade, e a epidemia se espalhou de maneira mais ou menos rápida pelo Brasil, não vou falar rápida não, porque alguns estados, na verdade, demoraram para ter um volume de casos maior. Eu citaria aqui esse corredor que vai de Mato Grosso Sul até Tocantins e sul do Piauí, que, na verdade, demorou. Até, falando uma piadinha aqui, alguns governadores se jactavam na época de que as medidas que eles tinham implantadas eram muito eficazes. Eu me lembro de uma entrevista do governador de Minas Gerais, uma época que o Espírito Santo, tão pequenininho, o Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, Minas tem quase 30 milhões de habitantes, o Espírito Santo tinha 3 vezes mais casos do que Minas. E o governador de Minas veio na televisão, dar uma entrevista, falar aqui, é porque aqui nós não estamos investindo em fazer exame, aqui nós estamos investindo em tratar os doentes. Por isso que Minas vai superar facilmente essa epidemia. Enfim, essas lorotas que foram encontradas no início, de que era uma gripezinha, de que nós já controlamos tudo, etc., isso tudo rapidamente foi por terra, e o quadro hoje é esse. Então, nosso personagem principal é esse, o SARS-CoV-2, ele é um RNA vírus, tem o seu material genético, um RNA com mais ou menos 30 kilobytes, ele consegue expressar aí umas 90, 100 proteínas diferentes, sendo as proteínas mais importantes estão representadas aqui, as proteínas do capsídeo, essa proteína spike aqui, que é uma proteína importante tanto para a detecção dos anticorpos, né? Hoje você tem vários tipos de testes imunológicos que detectam os anticorpos contra essa proteína spike. Outras proteínas de membrana também, do núcleo capsídeo, foram extraídas. Talvez essa epidemia, essa pandemia, na verdade, da Covid-19, representou o maior esforço mundial da ciência para identificar o agente etiológico, as características biológicas desse agente biológico, como é que eu posso diagnosticar, como eu posso tratar, e nós vamos ver alguma coisa de prognóstico e desenvolver métodos efetivos de tratamento ou de prevenção. Na verdade, eu já diria para vocês de antemão que na questão da prevenção das vacinas, nunca se andou tão rápido. Em menos de um ano do início da pandemia, nós temos já, então, nessa semana, iniciada a vacinação de pessoas, dos grupos de mais alto risco na Inglaterra, com a vacina desenvolvida pela Pfizer. Na verdade, quando nós falamos da vacina da Pfizer, são várias empresas que participaram desse projeto na Alemanha, na Bélgica, nos Estados Unidos, cada uma fazendo uma parte da cadeia de conhecimento e de tecnologias que são necessárias para você desenvolver uma nova vacina, e essa da Pfizer, uma nova tecnologia, que são as vacinas baseadas em frações de RNA. Então, veja, esse esforço foi muito grande. Esse vírus, então, ele é um vírus que já era um pouco conhecido. Existiam grupos na Inglaterra, por exemplo, na Universidade de Oxford, que já estudavam, nos quais uma brasileira tem uma participação muito grande, uma cientista brasileira. Eles vinham estudando essas famílias de vírus desde aí dos anos 2000, por quê? Com a perspectiva de que, se esses vírus efetivamente fossem determinar uma nova epidemia, como foi em 2002, 2003 na China, se tivesse uma vacina. Essa foi a razão pela qual, por exemplo, a Universidade de Oxford já tinha cepas atenuadas desse vírus. E num acordo com a AstraZeneca, que é uma farmacêutica, na verdade, de capitais suecos, a Astra e a Zeneca, ingleses e americanos, conseguiram, então, numa ação conjunta, desenvolver também rapidamente uma vacina, que aqui no Brasil será produzida pela Pharmanguinhos, o Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro. Né? Então, foi um esforço muito grande conhecer a biologia, porque para desenvolver uma vacina, você precisa conhecer a biologia molecular do agente etiológico e separar deles
aquelas vacinas que, ou melhor, aquelas proteínas que potencialmente vão ter um maior efeito antigênico, ou fazer os processos de atenuação do vírus, que é o método mais tradicional de desenvolver vacinas com vírus vivos. E hoje, na verdade, das 6 vacinas que estão em fase já de certificação, né, nós temos 3 vacinas desenvolvidas pelo método tradicional e 3 vacinas, como eu citei, a vacina da Pfizer, que na verdade é um método novo de produzir vacinas, que seria utilizar fragmentos do RNA vírus. Então, esse fragmento do RNA vírus, na verdade, ele vai infectar células e essas células vão produzir proteínas e anticorpos contra essas células infectadas. Então, uma nova tecnologia que aparece. A penetração do vírus na célula se dá através de uma enzima que não é muito conhecida ainda, que é a ECA2. O que nós conhecemos muito é a enzima conversora de angiotensina. Alguns começam a chamar ela de ECA1, enzima conversora de angiotensina 1, aquela que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa ECA2 é uma enzima do sistema renina-angiotensina-aldosterona, no qual o coração é muito rico, os vasos sanguíneos são ricos, rim também são ricos, e ela faz a transformação de angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Existe um interesse muito grande nessa enzima hoje, que potencialmente ela pode ser a enzima limitante efetora do chamado braço bom do sistema renina-angiotensina. O braço bad, o braço mal, ruim, é o braço lá, angiotensina 2 AT1, que eleva a pressão arterial, que retém sódio, que retém água, que determina inflamação, que determina a proliferação de músculo liso vascular, aumentando resistência vascular, ou remodelando os vasos sanguíneos. E o lado da ECA2, a transformação de angio 2 em angiotensina 1A7, a angiotensina 1A7 tem só um aminoácido a menos. Tá? Mas ela tem efeitos praticamente antagônicos. Ela é uma substância vasodilatadora, natriurética, diurética e antiproliferativa e um pouco também ações antioxidantes, enquanto a angiotensina 2 é pró-oxidante. Então, a via de entrada nas células é a ECA2, e isso vai explicar em que tecidos, quais os tipos de célula e tecidos que o vírus, a SARS-CoV-2 mais penetra. O epitélio pulmonar, os pneumócitos tipo 2, por exemplo, são muito ricos nessa enzima. O pneumócito tipo 2, que é um dos tipos de célula que reveste o nosso alvéolo, mais ou menos 2 a 3% das células de revestimento do alvéolo são do pneumócito tipo 2, são as mesmas células que conseguem, eu estava agora numa mesa redonda, um pouquinho antes daqui, que consegue capturar as mínimas partículas de poluição na atmosfera, um material particulado chamado ultrafino, que consegue chegar lá no pulmão. E esse pneumócito tipo 2 capturam e depois esse material pode ser processado ou no pneumócito ou liberado para o sangue e depois vai ser eliminado pelo sistema retículo endotelial. Então, esse mesmo tipo de célula, o vírus é uma partícula, uma nanopartícula, na verdade, vai ser absorvido e dentro da célula o vírus encontra toda a maquinaria já pronta para duplicar. Esse vírus ele tem uma altíssima capacidade de duplicação uma vez penetrando numa célula. Existem várias explicações, vários mecanismos que os vírus usam para botar toda a célula para trabalhar para eles. E esse vírus, nesse aspecto, ele é muito, muito eficiente. Vocês perguntariam, por exemplo, por que esse vírus antes não dava epidemia? Bom, dessa família de coronavírus, são 7 vírus já identificados, todos existem no mundo animal, morcegos, em roedores silvestres, que são usados na China como PET, e são vendidos nesse mercado central de Wuhan. Então, veja bem, provavelmente esse vírus em algum momento sofreu sofreu uma ou várias mutações que ele ganhou infectividade. Porque existem alguns estudos anteriores a 2019 que mostram indivíduos que potencialmente talvez seriam portadores. Por exemplo, partículas virais,
quando você encontra na natureza, você encontra partículas desse vírus, de RNA vírus, na natureza. Talvez venha de animais silvestres, mas também possa vir do homem, ou seja, é um vírus que, na verdade, talvez infectava humanos sem causar doença, mas dada alguma mutação, e provavelmente essa mutação ocorreu ou no processo de entrada do vírus na célula, que eu não acredito muito, porque a ECA2 também é uma enzima muito abundante em todos os roedores, mas provavelmente alguma mutação em algum mecanismo viral que ele coloca toda a célula para trabalhar para ele de maneira muito eficiente. Bom, então esses são os aspectos da biologia molecular do vírus. Então, como é um vírus que se propaga pela via respiratória e se duplica muito eficazmente, ele produziu epidemias no mundo todo, quer dizer, cada país, e dentro de cada país você tem uma história epidemiológica. O curso temporal dessas epidemias os cursos temporais, na verdade, foram um pouco diferentes em diferentes países. Vocês veem aqui nos Estados Unidos, fortemente contaminado aqui, por exemplo, pela explosão de casos que nós tivemos em Nova York. O Brasil seguiu uma tendência um pouco diferente da maioria dos outros países, foi uma curva de ascensão mais lenta e um longo platô, e agora, como nós vamos ver mais adiante, parece que a reativação da primeira onda não seria uma segunda onda, mas um rabicho aí da segunda onda, provavelmente por relaxamento nas medidas de isolamento social. Eu estou mostrando aqui o painel Covid do Espírito Santo. Logo no início da pandemia aqui, a Secretaria de Saúde, junto com professores da UFRGS, Departamento de Estatística, nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva, montaram um painel em que esse painel é atualizado todo dia. Esse painel eu peguei agora, hoje é dia 10 de dezembro, peguei do painel atualizado ontem no site da CESA. Então vocês veem aqui, nós já estamos com praticamente 207 mil casos notificados, nós tivemos aí 619 mil exames, e aqui vocês veem os casos acumulados. Aqui você pode selecionar por município, dentro de um município por bairro e assim por diante, e aqui vocês têm, veja, no painel anterior eu posso mudar aqui para o acumulado, ou se eu clico nesse botãozinho aqui, eu vou ter os casos diários. E aí, em casos diários, a gente vê melhor a dinâmica da epidemia. Vocês estão vendo aqui o crescimento da onda 1, né? Nós ficamos num platô mínimo aqui durante muito tempo. Teve um caso aqui, mais ou menos, acho que na segunda quinzena de março, e depois o Espírito Santo ficou um grande tempo sem nenhum caso, mas eles começaram a subir. No início, todos os casos que apareceram foram contactantes desse primeiro caso aqui. O primeiro caso foi uma pessoa que veio de São Paulo e, na verdade, já trouxe o vírus de São Paulo e passou para outros indivíduos daqui. Ele viajou para um município do interior, e lá no interior ele passou e soltou também o vírus aqui. Depois vieram outras pessoas por os casos importados. O vírus cresceu, nós tivemos o pico da pandemia aqui em julho, caiu, todo mundo achou que estava bonito, e agora nós já estamos praticamente num patamar superior ao que estávamos em julho. Os últimos dados aqui a gente não pode confiar muito não, porque isso é atualizado todo dia, mas aqui no Espírito Santo nós estamos aqui em torno de 2.000 casos por dia, nós estamos chegando a uma média de 2.500 casos por dia nessa semana aqui no Espírito Santo. Aqui é um outro, na verdade, como era na semana passada, mudou muito pouco, e aqui eu fui buscar alguns dados lá do Rio Grande do Sul, saber de vocês aí, como é que é de vocês. Aqui nós temos uma taxa de mortalidade da ordem de 2,2%, fui querer comparar isso aqui, nós temos, voltando, mais ou menos 500 casos, não está aparecendo bem no meu slide aqui, vocês não estão conseguindo ver, nós temos mais ou menos no Espírito Santo 500 casos a cada 10 mil habitantes,
O Rio Grande do Sul, isso eu calculei desses dados aqui, vocês estão com aproximadamente, lá eles dão em casos por 100 mil habitantes, meus cálculos aqui eu faço por 300, então, por 10 mil, então eu calculei mais ou menos 300 casos. Isso a gente pode brincar à vontade aí, fazendo por estados ou por micro-regiões de um estado. Eu já vi que o painel de vocês é um pouco diferente do nosso, divide por regiões, aqui nós dividimos por município, e vocês têm uma letalidade um pouco melhor que a nossa é 2,2, no Rio Grande do Sul é 2,1, mas está dentro da mesma faixa de variação de letalidade Brasil afora. De letalidade mesmo, o campeão no Brasil é o Rio, em que tem, na verdade, o Rio está com uma taxa de letalidade superior a 7%. Importante ver que a taxa de letalidade no Brasil ela é menor do que na maior parte dos outros países, como na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque, veja, nós somos um país mais pobre, mais desorganizado, seria de se esperar uma letalidade um pouco maior. Talvez a letalidade seja baixa porque nós temos subnotificação. Isso pode acontecer. Pode não, seguramente aconteceu no início da pandemia, principalmente no norte, em Manaus, já está recalculando as taxas de incidência no Amazonas, no Pará, no Amapá. Por quê? Porque no início o sistema de notificação também não estava preparado para isso. Mas a gente tem dados do sul do Brasil, de São Paulo, mesmo aqui do Espírito Santo, acho bastante confiáveis. E aqui, então, no Rio Grande do Sul, vocês estão vendo também, vocês passaram por um crescimento lento, um platô relativamente longo, que não se verificava esse platô nos países europeus, lá atingia um pico, e após o pico logo caía, aqui platonizou, caiu um pouco e vocês reativaram, estão piores hoje no Rio Grande do Sul, isso eu tirei mais ou menos de uma semana atrás, não atualizei hoje, mas há uma semana atrás seguramente estavam piores do que estavam. Os últimos dados, assim, a gente nunca deve confiar muito, por quê? Porque as notificações, na verdade, quando o sistema notifica hoje aquele caso, por exemplo, que foi identificado há uma semana atrás. Como tem, em geral, um atraso de notificação que varia de 5 a 10 dias, dependendo do estado, dependendo da região do estado e assim por diante, os dados finais, por isso que vocês veem que até no painel aí do Rio Grande do Sul muda a cor. Tá? Indicando o seguinte, isso aqui não quer dizer que a epidemia está caindo rapidamente, é porque isso aqui não está notificado, eles colocam lá um traço vermelho aqui, indicando até onde esses dados são efetivamente confiáveis. Aqui novamente, então, a entrada do vírus, já mostrei esse slide para vocês, e, na verdade, os sintomas, né, são os sintomas mais comuns relatados na literatura, são tosse seca, febre, a febre parece que é um sinal que identifica a gravidade da doença, a dor articular e muscular, que é relatada praticamente em todos os indivíduos, a perda ou alteração do paladar e do olfato. Isso, a alteração do olfato é muito característica, na verdade, hoje, quando existe uma alteração, porque a alteração do olfato, que ocorre na gripe comum, ela é decorrente de um acúmulo de secreção na área abaixo da lâmina crivoide, onde estão os dendritos dos neurônios olfativos, que saem do bulbo olfatório. Então, veja, há uma barreira mecânica para que as moléculas do odor atinjam os terminais dendríticos dos neurônios olfatórios. Então, o indivíduo, por exemplo, está congesto, nariz entupido, etc., claro, ele está com perda de olfato. Na Covid é bem diferente, a perda de olfato ela ocorre, às vezes é o primeiro sinal, e ela ocorre sem presença de congestão da mucosa nasal. Então é bem característica, que ainda está em discussão, mas possivelmente seria uma infecção, talvez, daquele epitélio respiratório pelo vírus, afetando o funcionamento dos neurônios olfativos, a mesma coisa do paladar. Os pacientes relatam fadiga, diarreia, insaturação de hemoglobina, dispneia, síndrome respiratória aguda, nos casos graves. Os
casos graves também, coagulação intravascular disseminada, choque, falência de múltiplos órgãos e morte. Tá? No mês de outubro eu passei por quase toda essa sequência aqui, eu desenvolvi Covid. Como é que começou? Começou com dor articular intensa, febre alta, tosse seca só foi aparecer já no terceiro, quarto dia, fadiga, obviamente, e insaturação de hemoglobina, que, na verdade, a cada dia que você media, a insaturação de hemoglobina ia crescendo, até chegar num ponto, mais ou menos no 10º dia de evolução, não no 10º, no 8º, do 8º para o 9º dia de evolução, onde começou crise de dispneia, a saturação estava em torno de 89, 88, então entrou com o tratamento efetivo, como eu vou falar para vocês, que protege basicamente os órgãos vitais, o coração, da chamada tempestade inflamatória, e não cheguei no final do ciclo, tanto assim que estou aqui totalmente recuperado, falando para vocês, graças a Deus, e graças ao que os médicos aprenderam a tratar. Então, uma das razões pelas quais a mortalidade vem caindo, na verdade, porque os médicos, os fisioterapeutas, principalmente os fisioterapeutas, que estão tendo um grande papel nesse momento no tratamento dos pacientes, eles aprenderam a tratar, aprenderam o momento certo de entrar com os medicamentos certos. Então, isso aqui é muito importante. Não adianta querer se antecipar tratamento porque dá errado. Existe um momento certo de você entrar com a medicação para proteção do paciente e evitar a coagulação intravascular disseminada, o choque e a falência de órgãos, que em geral vai evoluir para óbito. Os fatores que dão pior prognóstico são a idade. A mortalidade chegou a mais de 25% em idosos em algumas cidades ou países. Vou citar aqui a cidade de Bérgamo. Então, na Itália, a mortalidade foi muito alta por duas razões. Uma, que não tinha uma infraestrutura hospitalar para atender o número de casos tão grandes que aparecia naquele momento. Principalmente recursos de UTI, faltou então recursos de UTI em muitos locais, mas também os médicos naquele momento não sabiam lidar com a doença ainda. Então teve que ter um aprendizado e, infelizmente, muitos pagaram com a própria vida para que conseguisse chegar ao conjunto de estratégias hoje já bem solidificadas em protocolos que vão prevenir as complicações mais graves e reduzir a mortalidade. Então, a idade é o fator de risco mais importante, o diabetes eu colocaria em segundo lugar, doença cardiovascular pré-existente, principalmente os indivíduos que têm insuficiência cardíaca ou que já têm doença arterial coronária, os infartados, colocaram stents e assim por diante, a obesidade, principalmente quando ela é acima de 35, as doenças respiratórias pré-existentes. No início se colocava que a asma poderia ser um grande fator de risco aqui, e curiosamente parece que a asma não é um fator de risco tão grave, talvez porque no asmático o epitélio respiratório já esteja adaptado ele está pré-condicionado a suportar uma agressão e talvez, provavelmente, o estresse oxidativo causado pela infecção do vírus. É bem interessante que crianças asmáticas, por exemplo, parece que têm formas leves e não evoluem para as formas mais graves. Obviamente, o grupo aqui de imunossuprimidos e outras doenças sistêmicas, mas dada a prevalência, né, o diabetes e a doença pulmonar, a doença cardiovascular pré-existente e a obesidade são os fatores que mais impactam a morbidade e a mortalidade afora a idade. Houve uma curiosidade muito grande quando se identificou que a ECA2 era a via de entrada do vírus nas células. O que aconteceria com os pacientes que estavam em uso crônico de inibidores de ECA e de bloqueador de AT1. Porque quem usa bloqueador de ECA ou bloqueador AT1, aqui vou só citar os exemplos mais usados aqui no Brasil, o captopril e enalapril, e do bloqueador AT1 de longe ao losartan. Veja, esses medicamentos são largamente empregados em pacientes com hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Como a hipertensão arterial é uma doença com alta prevalência na população
adulta, obviamente, da ordem de 25%, 28% até 30%, dependendo de faixa etária que você vai estudar, você tem muita gente usando essas drogas. A gente tem 2 estudos, um em Vitória, outro no município de Santa Maria de Jetibá, sobre o uso de antihipertensivo. Nesses 2 municípios, praticamente a metade dos hipertensos usam bloqueador de ECA, ou bloqueador de ECA, ou bloqueador de receptor AT1. O uso crônico desses medicamentos aumenta a expressão da ECA2. Então, uns achavam que esses indivíduos, que o risco aumentado na hipertensão, por exemplo, estaria vinculado ao uso desses 2 tipos de droga, que nesses indivíduos o vírus teria maior facilidade de entrar em células e se dividir e, consequentemente, lesar, se propagar internamente e lesar essas células. Isso não se confirmou. Hoje existem estudos de mortalidade e morbidade em quem está usando o inibidor de ECA ou AT1 e quem não está usando, e vê que não influi. Ao contrário, é recomendado que o indivíduo que use esses medicamentos continue a usar, porque se a pressão desregular seria pior para o indivíduo. E uma coisa interessante aqui é que a COVID desregula a pressão de muitos pacientes. Mesmo normotensos, eles desenvolvem quadros mais hipertensivos agudos. A gente faz atendimento aqui, nós estamos, depois eu vou falar um pouquinho, projetos em pacientes com Covid, e a gente tem dessas histórias. Eu não tinha hipertensão e mediram minha pressão no hospital, estava 18, 19, coisas desse tipo assim. Obviamente que o estresse da doença pode elevar a pressão, mas não nesses níveis. E vários pacientes relatam isso aí. O meu caso particular, na verdade, eu sou normotenso, foi ao contrário. Eu tive hipotensão bastante grave em que eu não conseguia ficar de pé. A minha pressão chegou a 8/4, mesmo tomando soro, eu não conseguia ficar em posição ereta porque perdi a consciência por quadro hipotensivo, provavelmente por relaxamento de musculatura lisa vascular, devido à infecção do endotélio vascular pelo vírus. Para falar para vocês aqui, olha o que eu fui ver na literatura. Eu tenho algum experimento, alguma experiência lidando com pacientes de Covid, devido aos protocolos de pesquisa. Tenho aqui uma interação bastante grande com a equipe que cuida de pacientes com Covid, tanto a nível ambulatorial como hospitalar, mas não tenho muita experiência própria. E vamos ver o que a literatura tem. Um dos artigos iniciais foi esse de autores chineses, em que eles viram quais eram os fatores que influenciavam no prognóstico, numa série de 191 pacientes internados no Hospital Central de Wuhan. Isso aqui foi bem no início, olha, publicação em março de 2020, então bem no início, e aqui já aparecia, né, que veja, a idade era um fator fundamental, a média de idade aqui era de 69 anos, aqui 52, os sexos não tinham grande interferência, mas, por exemplo, o fumo também não, no início. Hoje a gente sabe que os fumantes têm mais risco em séries maiores, mas as comorbidades, quem era hipertenso, quem tinha diabetes, quem tinha doença arterial coronária, todo altamente significante, tudo isso aqui já ajustado pela idade, porque vocês estão vendo que a idade é o fator primordial aqui em cima. Então, essas são as doenças. Quando você vai fazer o manejo clínico de um paciente, uma doença, em geral você pensa em 3 coisas: no diagnóstico, no tratamento e prognóstico. Então, o diagnóstico ele pode ser clínico pelos sintomas, epidemiológico hoje, na verdade, quando você tem sintomas de gripe hoje, naturalmente você tem que estabelecer como primeira hipótese diagnóstica a COVID. O etiológico é feito pela identificação viral, pelo RT-PCR, com swabs de orofaringe.
parece que até agora foi o que melhor funcionou, porque também foram coletados swabs de outros territórios, como língua, bochecha, mas o de orofaringe parece que é o que dá, nasofaringe, na verdade, é o que dá a resposta positiva mais precoce. Tem que ter cuidado com o RT-PCR, porque existe uma janela de RT-PCR, uma janela de presença viral em quantidade suficiente para você detectar no PCR, uma janela relativamente estreita, que em geral começa no 3º dia de sintomas e vai até o 8º, 9º dia de sintomas. A maior parte dos pacientes só tem RT-PCR positivo verdadeiro em presença da doença nessa janela. Isso é muito importante porque fora dessa janela você pode ter os falsos negativos. Dificilmente o RT-PCR não dá falso positivo, mas falso negativo, sim. O tratamento inicial é sintomático e na fase crítica hoje, como a gente vai ver, são os corticosteroides, a heparina e antibióticos, se houver a possibilidade ou existência de infecção secundária. E prognósticos são os marcadores, né? Então, veja, a lesão cardíaca, na verdade, os potenciais riscos estão aqui, né? E por que você tem complicações cardiovasculares? As complicações cardiovasculares decorrem ou de invasão direta do vírus aos órgãos do aparelho cardiovascular ou de lesão indireta decorrente do que a gente chama de tempestade inflamatória. E o que é interessante é que as complicações cardiovasculares de pacientes com Covid parece, como vocês veem aqui, isso é um mapa, isso é uma publicação recente agora do American Journal of Emergency Medicine, que elas não se distribuíram homogeneamente em diferentes países, com no Brasil apresentando mais complicações cardiovasculares em pacientes internados, obviamente, do que em outros países, como a China. Aqui estão representados os Estados Unidos, o Brasil, o Irã, que também teve uma epidemia muito grande. Quer dizer, alguns países, quando você olha o mapa, ele não tem tantos casos, como é o caso, eu citaria aqui, do Peru e do Irã. Mas quando você faz a taxa de incidência por 100 mil habitantes, alguns desses países, como o próprio Peru, aqui na América do Sul, e agora o México, tem uma epidemia pior do que o Brasil. Então, veja, a ECA2, como eu já falei para vocês, ela é expressa de modo abundante em pulmões, rins, coração, intestino, no endotélio, nos epitélios de maneira geral, das vias respiratórias, nos alvéolos. Aqui no alvéolo, principalmente, ela se expressa no pneumócito tipo 2, no endotélio vascular. O vírus parece infectar no coração tanto cardiomiócitos quanto células endoteliais, determinando a reação inflamatória local importante com um intenso estresse oxidativo local e geral. O estresse oxidativo já foi detectado em modelos experimentais, eu não vou falar aqui hoje dos modelos experimentais em usado, basicamente, como é de se esperar, é o camundongo, e o estresse oxidativo local já está bem caracterizado pela infecção viral. Então, aqui, a infecção direta, na verdade, com tecidos de alta quantidade de ECA, como os cardiomiócitos e os pericitos, já foi detectado. As células que têm baixa quantidade de ECA2, a única que foi detectado presença de vírus no meio intracelular são as células endoteliais. Aqui é um diagrama, na verdade, o vírus ele pode fazer nichos, e esse nicho determinar uma inflamação local, né, com toda a reação pró-inflamatória local, com atração de macrófagos, com atração de interleucinas e principalmente com produção de TNF-alfa. Na infecção por Covid, principalmente nas infecções pulmonares extensas, a produção de TNF-alfa é grande. O TNF-alfa tem muitos efeitos, ele destruição de células musculares. Então, vocês veem, por exemplo, um dos marcadores usados de tempestade inflamatória é a ferritina. A ferritina, quando está elevada, indica extensa lesão, principalmente em células musculares, e em decorrência, em grande parte, da produção de TNF-alfa. Alguns dados eu vou tirar dessa revisão aqui, é uma meta-análise, na verdade, em que eles
eles fazem aqui de estudos, são mais ou menos, se eu não me engano, bom, aqui tem o número de estudos, mas eles fizeram meta-análise baseada em 50 e poucos estudos, em que dão a probabilidade, ou seja, o aumento do odds ratio para essas diversas situações prévias que o indivíduo tem. Então, na verdade, para mortalidade. Então, o indivíduo que desenvolve COVID em presença de um infarto agudo do miocárdio, e não se sabe muito bem o que é causa e consequência. Porque, veja bem, hoje se sabe o seguinte, que essa infecção do endotélio pelo vírus instabiliza placas ateroscleróticas. Então, você não sabe muito bem o que vem primeiro. Se é a infecção viral que determinou a presença de infarto, ou se o indivíduo infartado ficou mais vulnerável, mais susceptível e adquiriu mais Covid. A verdade é que é um grande problema hoje. Aqui no nosso hospital, eu sou coordenador de pesquisa do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. O nosso pronto-socorro é porta de entrada de doentes de cardiopatias agudas. A maior delas é infarto do miocárdio. Então, a metade dos leitos de Covid são ocupados com pacientes que têm infarto do miocárdio. Então, provavelmente, esses infartos do miocárdio, na minha hipótese, eles estão vindo em consequência da instabilização de placas pelo Covid. Isso já havia sido descrito aqui no Brasil, pelo professor Mansur, da USP, em São Paulo, um belíssimo trabalho, que ele comparou nos meses de junho, julho e agosto, no município de São Paulo, a incidência de infarto antes e depois da vacinação para a vacina da gripe. Então, antes da vacina da gripe, a gente sabe que o infarto do miocárdio ele tem uma sazonalidade. Ele aumenta muito nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro. E no hemisfério norte é o contrário. Por que ele gosta tanto desse período? Por causa do frio. No frio, você tem mais viroses respiratórias. E as viroses respiratórias instabilizam placas. A instabilização de placa leva à fissura da placa e o início do processo trombótico que vai levar ao infarto do miocárdio. Grande parte dos infartos do miocárdio não é o único mecanismo, esse é o mecanismo mais frequente e são os infartos produzidos por instabilização e ruptura de placa e formação de trombo. Tá? Então, o professor Mansur, ele pegou, acho que 2 anos anteriores à vacinação da gripe e pegava a taxa de incidência de infarto do miocárdio do município de São Paulo, mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, uma curva que sobe coincidente com o inverno. E ele fez esse mesmo tipo de estudo nos 2 ou 3 anos subsequentes à implantação da vacina da gripe. E o que se observou é que esse pico se atenua drasticamente, esse pico do inverno, ele se atenuou de maneira muito visível. O gráfico, você vê isso aí. Tá? Porque, então, veja, os vírus respiratórios instabilizam placa e eles criam uma condição favorável a mais infarto. Isso deve estar ocorrendo na Covid agora. A mortalidade por infarto seguramente vai aumentar, porque o indivíduo que infarta, tem diagnóstico de infarto, você vai colocar lá causa-mortes como doença isquêmica cardíaca, infarto do miocárdio, vai colocar o código para isso aí, mas a causa básica provavelmente foi a virose. E aí tem uma briga de como vai registrar esses óbitos, se você tem o duplo diagnóstico de infarto e de Covid, se ele vai entrar na lista das infecto-contagiosas ou das cardiovasculares. Isso é uma discussão, porque isso pode alterar muito toda a série histórica de notificações de mortalidade por atestados de óbito. Mas vocês veem aí as outras situações. Paciente com insuficiência cardíaca, com arritmias prévias, com hipertensão, veja, hipertensão aumenta 2,6 vezes o risco de morte em pacientes com Covid, outras doenças cardiovasculares e a doença isquêmica.
cardíaca. Então, veja que já tem estudos de meta-análise mostrando o efeito da COVID, da mortalidade em doença cardiovascular pré-existente. Então, o mecanismo das lesões cardíacas seriam ou ação direta do vírus nos cardiomiócitos ou vasos sanguíneos, ou uma ação indireta decorrente do que a gente chama tempestade inflamatória. Então, após a invasão viral na mucosa respiratória, existe invasão das células via ECA2 de pulmão, coração, rins, intestino, fígado e de outros órgãos, mas principalmente esse sistema nervoso central. Né? Estão sendo descritos. Também eu estava conversando semana passada com o pessoal da área de imagem, né, de cérebro, imagem de ressonância, etc. Eles têm a nítida impressão que está havendo aumento do número de acidente vascular encefálico isquêmico, provavelmente pelo mesmo mecanismo de infarto do miocárdio. A invasão de órgãos pelo sistema imune, com liberação de fatores pró-inflamatórios, são as interdeucinas, o TNF e outros fatores, determinando uma reação inflamatória local. A lesão endotelial vai provocar microtromboses. Células endoteliais do coração são ricas em células 2, com elevação do dedímero. Então, a microtrombose vai ser indicada pelo dedímero. A ferritina, destruição celular de maneira generalizada, e os produtos da degradação da fibrina. O quadro grave pode evoluir para sepsis, com falência de múltiplos órgãos. Nos pacientes que evoluem com miocardite, a miocardite tem pouquíssimo estudo de autópsia de pacientes aqui, mas já em alguns pacientes dos Estados Unidos, autópsia de pacientes que vieram a óbito com suspeita de miocardite tem registrado miocardite, sim, ou seja, invasão direta do coração pelo vírus com miocardite. Tá? Então, é esse mecanismo aqui, todo mundo está escrevendo muito sobre isso, tem muita revisão. E aqui esse gráfico eu acho bem importante, porque vocês têm aqui mais ou menos o curso temporal. Desde o dia 0, D0 da infecção, todos os médicos sabem hoje que o 7º, 8º dia, esse período aqui é crítico. Daqui, ou a doença ela estabiliza e vem para cá, ou ela progride. Então, aqui, na verdade, por volta do 7º, 8º, 9º, mas 7º ao 9º dia, é o período crítico, que você tem que ver se a resposta inflamatória ao vírus ela foi, digamos, funcional, eu não vou falar fisiológico, funcional, ou seja, se ela serviu para combater o vírus ou se ela foi exagerada de tal maneira que ela se torna um efeito lesivo para os outros órgãos. Então, nesse momento aqui, quando começa a ver o aumento do dedímero, né, o dedímero começa a subir, e principalmente ferritina, então é o momento de você entrar com aquele tratamento que eu já falei lá no início, que é o corticoide e a heparina, se usa mais enoxaparina. E aí, então você vai controlar. Se você entrar com medicação precocemente aqui, você vai prejudicar a resposta do organismo para combater o vírus, porque não tem remédio para combater o vírus ainda. Tem aí um Remdesivir que custa acho que $100 mil uma dose que o Trump tomou, entendeu? Mas é para Trump, para Bolsonaro, para esse povo aí. Tá? O povo mesmo não vai ter Remdesivir tão cedo. Diz que mata o vírus. Não existe nenhuma droga com ação no nosso organismo que consiga destruir o vírus. In vitro, sim. In vitro, a cloroquina mata o vírus. Em vivo, não, porque a dose de cloroquina para matar o vírus é 50 vezes maior do que a concentração máxima atingida no sangue em doses terapêuticas. Então, essa questão de que deu lá no tubo de ensaio, pode fazer no humano, isso é balela. Não é assim que as coisas ocorrem. Tá? Então, se você fizer os anti-inflamatórios, o corticoide, precocemente, você impede a resposta imunológica, ou você atenua a resposta imunológica, e você não vai ter os efeitos benéficos da resposta do organismo. Você precisa fazer quando esses marcadores indicarem, e os médicos hoje já sabem isso, sei por experiência própria. Eu, no 8º dia, na verdade, estava com ferritina muito elevada, dedímero
muito elevado, TNF-alfa começando a elevar, então foi a hora de entrar com corticoide, que graças a Deus reverteu o quadro. Na verdade, esses são os marcadores que você usa hoje, então isso é também naquele estudo inicial lá de Wuhan, eles coletaram material biológico e foram dosar depois. Isso está publicado mais recentemente, nessa revista agora no Circulation Research, que é em maio, mas os gráficos, por exemplo, esse gráfico aqui está naquele trabalho original lá publicado com os dados de Wuhan. Aqui é a troponina I, então nos indivíduos que vão a óbito, a troponina I sobe muito mais, a ferritina, vocês estão vendo aqui, bom, vocês terem uma ideia, a minha ferritina atingiu 4.600, bem acima desses caras que não sobreviveram, então a ferritina não, vocês podem ver que não é um marcador tão seletivo para mortalidade, a interleucina 6, e aqui, na verdade, eu não estou conseguindo ver, mas são 3 marcadores aqui, eu estou com um probleminha no meu slide, mas não sei se vocês conseguem ver, mas são outros marcadores bioquímicos que indicam lesão mais extensa e risco de morte. Né? Então, aqui é a resposta aguda, a parte de convalescença. Então, a parte de convalescença, que está um pouco exagerado. Na verdade, quando você tem uma resposta boa, nos casos leves, com 10, 11 dias, 12 dias, está totalmente resolvido. Nos casos de internação hospitalar, provavelmente aqui, e você não sabe o que vai acontecer aqui para frente, porque nós não temos ideia ainda de quais lesões vão ficar permanentes, quer seja no coração, quer seja no pulmão, principalmente. São objetos de estudo. A gente está desenvolvendo, para finalizar aqui, 2 pequenos trabalhos no nosso grupo de pesquisa com pacientes com vulcã. Na verdade, 3 trabalhos, um é no diagnóstico, tentando uma nova técnica para identificar o vírus, uma técnica mais rápida, usando espectroscopia de infravermelho, que eu não vou falar aqui, mas já tem resultados, o trabalho submetido. A gente acha que a espectroscopia de infravermelho pode ser uma ferramenta útil para você dar um diagnóstico em ponta do sistema. Em 15 minutos, você tira o material suave, a gente já viu que não precisa de nasofaringe, pode ser de língua também, que dá o mesmo resultado, e você tem em 15 minutos o resultado se é positivo ou negativo. Mas também constituímos o quê? Uma coorte de 75 servidores do hospital que tiveram RT-PCR positivo. Nós, então, programamos nesses indivíduos coleta de sangue seriada no dia 15 da infecção, 30, 45, 60, 120, e vamos coletar aqui, até aqui está tudo coletado, 180. Para ver o quê? A dinâmica de IgM e IgG ao longo do tempo, a correlação entre sintomas. Usamos o score de Niels, que foi desenvolvido no Reino Unido, no atendimento ambulatorial do ambulatório, que era feito entre D3 e D7, com a evolução clínica, ou seja, os desfechos aqui eram necessidade de internação, se tinha necessidade de oxigenoterapia, ou ventilação mecânica, ou mortalidade. E correlacionar isso com o perfil da resposta imunológica. E identificação de subpopulações de linfócitos em subamostra. Em 24, nós coletamos o sangue, principalmente aqui em D15 e D30, para identificar, separar as subpopulações de linfócitos, com anticorpos monoclonais, para ver que populações, porque você tem uma linfocitopenia na fase inicial e como haveria a recuperação da linfocitopenia. E também, como nós estamos seguindo a coorte, aqui é um caso que não foi programado, nós temos casos ou de reinfecção ou de reativação. Então, nesses indivíduos, na verdade, são 3 casos, porque um estava no outro trabalho. O outro trabalho que nós fizemos é basicamente para detectar alterações respiratórias, tanto na fase de recuperação. Nesse slide aqui, nós fizemos na recuperação respiratória em D30, nós estamos fazendo a avaliação da respiração em D30, D90, D180 e D360. Então, são 40 pacientes, todos graves, todos internados, todos com necessidade de oxigenoterapia. Mais ou menos dos 40, 10 a 15 foram intubados, que sobreviveram, e nós estamos fazendo uma análise da evolução da função respiratória e cardíaca nesses pacientes.
Então, nós temos aqui, ó, então, um paciente que ele teve reinfecção, veja, aqui na prima infecção foi isso caso leve. Ele teve os anticorpos 0,15, IgG e IgM. Veja que esse indivíduo aqui desenvolveu uma fraquíssima resposta imunológica. E teve mais ou menos 75 dias, outra vez sintomas gripais, fez RT, PCR positivo outra vez. E aí nós coletamos com 7 dias, com 15 e com 30. E vocês veem a resposta de IgM e IgG na segunda infecção. Aqui, desculpa, tem um erro aqui. Aqui é 9 IgG, é 9,69 em D30, e aqui ficou 0,69, eu errei na digitação. Tá? Então, vocês veem, nesse caso aqui, o que aparenta, veja, tanto a infecção foi leve como a reinfecção, mas a reinfecção parece que o sistema imunológico foi treinado aqui. É isso que está se querendo ver quando se estuda subpopulações de linfócitos. Porque, provavelmente, linfócitos vão guardar na memória imunológica, são chamados as subpopulações de memória, linfócitos de memória, e quando você tem uma reinfecção, esses linfócitos já foram adequadamente instruídos do que eles têm que fazer. Mas veja, é um paciente só. Não estão publicados ainda esses dados, estou trazendo para vocês em primeira mão. O segundo paciente nosso aqui também foi uma prima infecção leve. Não, é o primeiro aqui, desculpa. O segundo é aqui embaixo, um caso grave. Uma infecção grave, foi um paciente internado em hospital. Ele teve uma resposta de IgM bem melhor, ó, veja aqui, é o mesmo kit usado. A resposta de IgG é progressiva, 0,92, 6,61, 4,54. E depois teve um quadro leve. Mas mesmo no quadro leve, ele manteve níveis, ó, D15, manteve ainda. Aparentemente, o quadro leve aqui não conseguiu reativar o sistema inflamatório que já estava fazendo água. Mais ou menos, veja, esse aqui já tinha D90, foi além de 90 dias, 3 vezes da primeira infecção. Mais ou menos, foi entre D90 e D120. Poderia dizer, não tem a data correta, mas esse paciente aqui se reinfectou em torno de 100 dias após a primeira infecção, 100 a 105 dias. Então, veja, esses são os estudos. Aqui é o mesmo slide, só em padrão maior, com o mesmo erro aqui, de 0,69. Bom, o que está mostrando? Eu não compilei os dados ainda dos 75 pacientes que nós já temos ao D90. O que a gente pode concluir dessa resposta imunológica, que é uma resposta fisiológica, né? Eu brinco às vezes com os alunos de que aqui nós temos a disciplina de fisiologia humana para medicina e dado para enfermagem também, para outros cursos da área de saúde, fisioterapia, fono, etc. E nós temos o curso na medicina específico de imunologia, porque nos cursos da área paramédica, a parte de imunologia dá dentro da fisiologia. É um capítulo, né? Porque o sistema imune é um sistema funcional nosso, tá? Como o sistema endócrino, imune. E nos outros, não, existe uma disciplina de imunologia que tem aí, acho que 90 horas aula, a fisiologia são 180. Veja, eu sempre brinco que os imunologistas são fisiologistas que não sabem nada de fisiologia, a não ser a parte de imune. Mas é só brincadeira, né? Então, a gente está estudando aqui uma resposta fisiológica dos indivíduos, a resposta imunitária. Nesses 75 que nós já vimos, e até estudado até com 90 dias após a infecção, o que a gente pode concluir até agora? Primeiro, que a resposta imunológica, nos casos leves, ela é muito tênue. E esses anticorpos tendem a desaparecer mais ou menos depois de 60 dias, a maior parte dos indivíduos já quase você não detecta mais, ou seja, o nível de anticorpos IgM e IgG está abaixo do limite de detecção do kit da Abbott. Nós testamos esses exames, esses soros, em 2 tipos de kit. O kit da Abbott me parece ser o mais sensível, ele detecta melhor, mas depois de 60, 90 dias, você quase não detecta mais nada nos quadros leves. Nos quadros graves, a resposta imunológica parece ser bem mais robusta, ou, por exemplo, como nesse caso aqui, tomara que seja assim. O indivíduo que
tem um caso leve, se ele tem uma reinfecção leve, ele tem uma resposta imunitária parruda, e essa resposta imunitária protegeria esse indivíduo por mais tempo. Por quê? Porque os anticorpos eles tendem a diminuir com o tempo. O que nós queríamos levantar aqui, nessa coorte, é o curso temporal tanto da resposta imunitária como do decréscimo da resposta imunitária. Não tem ainda um gráfico desse na literatura, a gente provavelmente, juntando os dados de D90, não vamos esperar D180, a gente ainda, esse ano, início do próximo ano, vai tentar encaminhar para uma publicação, porque esses dados são inéditos. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Gastamos aqui um pouco, quase 1 hora e um pouquinho, ou menos um pouquinho de 1 hora, estendi um pouco mais, geralmente eu sempre gosto de falar mais do que deveria, do que o tempo me é dado, mas eu estou satisfeito, espero que vocês tenham gostado de aproveitar dessa apresentação e parabenizo mais uma vez e agradeço o Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar essa oportunidade para a gente divulgar o trabalho que está sendo feito aqui no Espírito Santo. Muito